Oi, pessoal, meu nome é Sara. Há pouco tempo tive que contar para o meu marido que ele não era o pai do nosso filho. E o pior é que isso era verdade. Eu realmente tive um caso com outra pessoa, mas não é tão simples quanto parece. Eu tinha 19 anos e minha única família era minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu ainda era muito pequena, então a mamãe me criou sozinha e não tinha tempo para se envolver em outro relacionamento. Até arranjou alguns namorados, mas o relacionamento acabava assim que eles descobriam que ela tinha uma filha. Então, durante esse tempo todo, minha mãe viveu muito solitária. Isso deve ter mexido muito com ela, pois assim que fiz 18 anos, começou a me empurrar para namorar o filho da amiga dela, o Mark. Ela estava obcecada com essa ideia. Às vezes, nós duas estávamos passeando pelo parque e os encontrávamos por acaso, sabe? E geralmente, depois de 10 minutos de conversa, nossas mães sugeriam que dessemos uma volta juntos. Tinha vezes que elas nem sugeriam, mandavam mesmo. Que saco! O Mark tinha uma queda por mim desde que éramos adolescentes, mas eu não gostava dele e nem cogitava a ideia de namorar com ele. A verdade é que eu já tinha namorado, só não tinha contado pra minha mãe ainda. O nome dele era Victor e era o amor da minha vida. Só que tinha um detalhe importante que preciso contar. Ele tinha 27 anos. Pode parecer estranho, mas não nos julgue. Nos divertíamos muito juntos, principalmente por ele ser um cara adulto e maduro. Ao contrário dos garotos da minha idade, o Victor era inteligente, calmo e tinha seu próprio sustento. Obviamente, era muito melhor namorar um cara assim do que os de 18 anos que pareciam mais com coelhos do que homens. Eles agiam sem pensar e não sabiam exatamente o que queriam da vida. Mas lembra que eu disse que a minha mãe não sabia do Victor? Pois é, ela me proibiu de vê-lo. Ano passado, nosso relacionamento estava começando e 2 meses depois eu quis apresentá-lo em casa. O Victor foi lá para jantar, mas assim que a minha mãe o viu, quase desmaiou. Para ela, o relacionamento entre uma garota de 18 anos e um marmanjo de 27 era algo inconcebível. Ela gritou, xingou e botou o Victor para correr. Mas apesar das ordens dela, continuei namorando com ele, só que escondido. Eu disse à minha mãe que tinha começado a fazer aulas de dança e ia ao curso 4 vezes por semana. Só que não tinha aula nenhuma, eu estava saindo com o Victor. E no resto da semana, a minha mãe continuava me amolando com a história de juntar o Mark e eu. Chegou a um ponto em que me dei conta de que ela não me deixaria em paz até que eu topasse ir ao encontro com ele. Então pensei que o Mark poderia ser um bom disfarce para o meu relacionamento com o Victor. Assim, na próxima vez que ele foi em casa, tomei a iniciativa e o convidei para sair. Cara, minha mãe ficou nas nuvens. O sonho dela tinha finalmente se tornado realidade. Mas minha vida continuou igual. Eu dizia para minha mãe que estava saindo com o Mark e depois falava para o Mark que estava indo para a aula de dança. Tudo perfeitamente planejado. E foi assim por cerca de 2 meses. Mas aconteceu uma coisa que mudou minha vida para sempre. Fiquei grávida. Para mim, não era uma novidade ruim. Eu não tinha nada com o Mark e tinha certeza absoluta de que o bebê era do Victor. Então, assim que vi as 2 listras no teste de gravidez, corri para contar a novidade para ele. Mas a reação do meu namorado me deixou em choque. Ele ficou assustado e começou a falar que não estava preparado para ser pai e tal. Achei que ele estava falando aquilo no calor do momento e que só precisava de um tempo para digerir a notícia. Mas no dia seguinte, as coisas pioraram. Meu namorado tentou me convencer a tirar o bebê. Meu Deus, eu não esperava isso de um homem feito. Será que o Victor era mesmo esse tipo de pessoa? Eu não queria abortar, nem cogitava essa possibilidade. Então, terminamos. Mas meu problema ainda continuava comigo. Eu ficava pensando em como contaria que estava grávida para minha mãe, e não tinha ideia de como fazer isso. Na minha cabeça, ela iria me matar por tê-la enganado por tanto tempo. Então eu precisava de um plano. E em vez de procurar o próprio plano é que veio ao meu encontro. O Mark me mandou uma mensagem perguntando se eu queria encontrá-lo. Claro que sim! Nós marcamos em um restaurante e assim que cheguei lá, comecei a dizer que o amava e que queria passar o resto da vida ao lado dele. Ele ficou maravilhado com aquilo. Depois, sugeri que a gente se casasse o mais breve possível. Você tinha que ter visto a cara dele. Era um misto de surpresa, confusão e felicidade. Mas ele topou. Naquele mesmo dia, contamos tudo para os nossos pais e alguns dias depois éramos oficialmente marido e mulher. Foi rápido e inesperado, mas o Mark estava feliz por finalmente ter a garota que ele amava desde a infância e minha mãe estava contente por eu ter me casado com um cara bom.
Aí, esperei mais ou menos 1 semana e meia e contei para o meu marido que estava grávida. A notícia o pegou de surpresa. Mas ao contrário do Vitor, ele não quis fugir. E tenho que admitir, o Mark mostrou ser um homem perfeito durante a minha gestação. Ele era dócil, paciente e carinhoso. E aquilo pesou na minha consciência, pois enquanto eu planejava minha mentira, o Mark era só o vizinho chato. Mas agora vi quem o cara realmente era e comecei a sentir culpa por estar usando ele. Eu não esperava sentir alguma coisa pelo Mark, mas vi como ele tentava cuidar do meu filho, o quão cansado estava e o pouco que dormia tentando me ajudar. E entendi que era um cara incrível, que não deveria estar cuidando do filho de outro homem. Então, resolvi procurar o Vitor e forçá-lo a cuidar do próprio filho. Mas durante aquele ano em que não nos vimos, a vida dele mudou muito. E vi isso assim que a porta da casa dele se abriu na minha frente. Não foi o Vitor que abriu, mas uma garota de 18 anos. Quando eu disse que queria falar com o Vitor, ela gritou: "Amor, tem uma pessoa querendo falar com você." Amor? 1 ano atrás ele tinha jurado amor eterno por mim e agora estava morando com aquela tonta. Enlouqueci na hora. Invadi a casa dele, gritei e quebrei tudo o que pude. Era minha vingança por ele ter me deixado sozinha com o bebê. Depois me virei e fui embora. Foi um bom castigo. Mas o Vitor não pensou assim. Naquela mesma noite, ele me ligou e começou a gritar pelo telefone. Estava furioso e me culpou por acabar com o relacionamento dele. E depois começou a me chantagear. Exigiu que eu reembolsasse todo o dinheiro que ele tinha gastado com o planejamento de uma viagem que faria com a namorada, já que ela o tinha largado por minha culpa. Caso contrário, ele contaria meu segredo para o meu marido. Eu tinha 2 dias para tomar uma decisão, e durante esse tempo houve uma guerra dentro da minha cabeça. O Exército da Luz dizia que eu tinha que confessar toda a verdade e enfrentar as consequências, e o Exército da Escuridão estava tentando me convencer a arranjar o dinheiro e a continuar escondendo a verdade. Infelizmente, as forças do mal tinham argumentos melhores. Afinal, se o Mark fosse embora, eu teria que criar meu filho sozinha, igual minha mãe. Então, bolei outro plano, no qual teria que mentir para o meu marido de novo, pela última vez. Eu lhe disse que precisava de dinheiro para um curso de mães de primeira viagem. E assim que o Mark percebeu que o dinheiro era para o bem do nosso filho, os olhos dele brilharam e ele correu para pegar o cartão de crédito. Mas não consegui aceitar o dinheiro. O Mark era bondoso demais comigo. Ele estava disposto a fazer de tudo para um filho que nem era dele e eu só estava me aproveitando. De repente, meus olhos se encheram de lágrimas, me ajoelhei e implorei pelo perdão dele. O Mark ficou atordoado e sem entender nada. Aí, abri o jogo. Contei tudinho. Eu não esperava que ele entendesse nem me perdoasse, mas estava muito arrependida por ter feito o que fiz. Assim que terminei, ele se virou e saiu de casa. Em seguida, ouvi o barulho do carro e meu marido foi embora. O Mark ficou fora aquela noite. Durante todo esse tempo, fiquei perto do berço chorando, imaginando que ele me expulsaria de casa e que depois minha mãe me amaldiçoaria por ter enganado todo mundo. E por fim, eu ficaria jogada na rua, sozinha, com um bebê nos braços. Foi horrível. Mas aí ouvi uma buzina de carro lá fora. Era o meu marido. Quando saí, vi o Mark e o Vitor lá fora. Meu ex parecia ter acabado de sair de uma briga e estava com cara de culpado. Ele pediu perdão e prometeu me ajudar a criar nosso filho. Depois, o Mark o deixou ir embora e ele saiu correndo. Mas não acabou aí. O Mark apontou para o carro e me disse para entrar. Entrei em casa, peguei meu filho e sabia para onde estávamos indo, então não fiquei surpresa quando o carro parou na casa da minha mãe. Sim, tive que contar tudo para ela. Acho até que vou pular essa parte da história. As lembranças daquele dia são muito difíceis para mim. Eu e o Mark? Bem, ele ficou profundamente magoado quando soube da verdade, mas não desistiu de mim. Durante o tempo que passou com o bebê, se apaixonou por ele e não queria se afastar dele. O amava como se fosse seu próprio filho. E quanto a mim, me senti horrível por ter feito tanto mal a um cara tão bom. E espero que algum dia o Mark possa me perdoar. Eu queria poder começar tudo de novo. Só que dessa vez, sem mentira alguma, pois quero construir um relacionamento de amor e confiança. Obrigada pela sua atenção. Você tem alguma ideia de como posso conquistar a confiança do Mark de novo? Eu ficaria muito grata se você pudesse me ajudar. Ah, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima!